Oi, meus amores. A nossa aula de hoje é este lindo tapete. O nome dele é tapete esmeralda. Muito econômico. Gastei apenas um novelo de 400 gramas do Max Color verde e metade do natural. Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês para se inscrever no canal, fazendo parte, né, da nossa família aí no YouTube. Então, se inscreva. Toca o sininho, tocando o sininho você vai receber todas as notificações do canal. Não esquecendo também de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar também, gente. Vamos agora para a nossa aula. Eu vou usar o Barroco Natural número 6, apenas a metade do novelo, gente. Não vou gastar todo o novelo, vou usar apenas a metade do novelo do Barroco Natural número 6. Vou usar um novelo do Max Color número 6 também, na cor 5800. Vou usar uma tesoura e uma agulha 3,5. Lembrando que todos os produtos usados nessa aula é círculo, 100% círculo. Para fazer o tapete, eu vou iniciar um cordão de 34 correntinhas, certo? Vou pular a primeira correntinha, laçar a segunda e vou sobrepor dentro de cada correntinha de base um ponto baixo. A gente vai fazer essa sequência de repetições, certo? Dentro de cada correntinha, um ponto baixo, até o final da carreirinha. Então, a gente vai prendendo esse cordão de correntinha somente pontos baixos. A gente tem um total de 33 pontos baixos. Cheguei no meu último pontinho, eu faço uma correntinha, vou virar e laçar o primeiro pontinho com um ponto baixo. Vou sobrepor em cima de cada ponto baixo de base, um ponto baixo. Vamos fazer essa sequência de repetições até o finalzinho da carreira. Chegamos no nosso último ponto baixo. Olha, eu vou laçar e vou segurar, gente. Agora, eu venho aqui, olha, com a linha verde. Eu vou fechar esse pontinho com a linha verde, certo? Olha, vou fechar aqui. Vou virar, vou pegar essa pontinha do bege, gente, e já vou subir as 3 correntinhas com esse beginho junto, olha, para ele ficar na altura da próxima carreira que a gente for usar o bege. Olha, trabalhei uma correntinha, 2, olha, 3. Já vem escondendo também, olha, a pontinha do verde, olha, tá vendo? 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto. Agora, eu esqueço a minha linha natural lá e continuo somente com a verde, olha. A natural vai ficar aqui. E vou continuar trabalhando em cima de cada ponto baixo de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Só que agora, gente, eu não vou laçar a cabeça do ponto, certo? Nós vamos laçar apenas a argolinha que está no verso. Você reserva a argolinha que está de frente para você e vai laçar que está no verso, olha. Então, a gente vai continuar trabalhando somente pontos altos, até o finalzinho da carreira, laçando apenas uma argolinha. Essa que está de frente para você, você reserva. Cheguei no meu último ponto alto, olha. Eu fecho o meu ponto alto, normal, tá vendo? Olha, a gente vai trabalhando. Então, todas as carreiras, gente, tanto faz de pontos baixos, de ponto alto, a gente vai ter o total de ida e volta, 33 pontos, tá? Feito isso, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho, volto, laçando já o primeiro pontinho e vou até o finalzinho da minha carreira trabalhando somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso último ponto baixo. Agora, gente, eu vou trazer essa pontinha para minha direita. E pego a pontinha do natural e vou fechar aqui, olha. Fechei, certo? Eu faço uma correntinha e volto, laço o primeiro pontinho com um ponto baixo, certo? E a linha verde vai ficar aqui, olha, tá? A gente vai continuar só com a natural. Trabalhei um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto duplo, olha, faço isso 2 vezes. Venho aqui na minha base, pulo a primeira argolinha, vou laçar a segunda, olha, e vou trabalhar meu ponto alto duplo, olha, tiro 2, tiro mais 2 e mais 2. A gente tira de 2 em 2, tá? Feito isso, eu volto lá na minha base, eu pulo o ponto que está atrás do meu ponto alto e vou no próximo. E vou trabalhar 4 pontos baixos.
Trabalhei 4 pontos baixos, vou trabalhar no próximo pontinho o ponto alto duplo. Olha, tá vendo? Na reta desse pontinho, eu venho aqui, olha, e laço a quinta argolinha, certo? Então, vamos lá, olha. Então, nós contamos 1, 2, 3, 4 argolinhas. Na quinta argolinha, eu venho e vou trabalhar o meu ponto alto duplo. Olha, laço 1, 2, tiro mais 2 e fecho as 2 últimas. Olha, pulo o pontinho que está atrás do ponto alto duplo e novamente vou trabalhar 4 pontos baixos. Trabalhei 4 pontos baixos novamente, olha, 1, 2, 3, 4 argolinhas. Vou na quinta, passo a minha agulha, olha, de um lado para o outro, viro de ladinho, laço a minha linha, olha. Aí, eu tiro 2 argolinhas, tiro mais 2 argolinhas e fecho as 2 últimas, certo? Pulo o pontinho que está atrás do meu ponto alto duplo, vou no próximo pontinho e vou até o finalzinho da carreira. 4 pontos baixos, 1 ponto alto duplo, 4 pontos baixos, 1 ponto alto duplo. Chegamos aqui no finalzinho, olha, você vê que bate certinho, olha, 1, 2, 3, 4, laço a quinta, olha, levo a agulha de cima para baixo, laço a argolinha e fecho o ponto alto duplo, olha. Trabalhei meu ponto alto duplo, eu volto lá na minha base, olha, a gente sempre pula o que está atrás do ponto alto e venho aqui e vou finalizar minha carreirinha com um ponto baixo. Então, você vê, eu começo com um ponto baixo e termino com um ponto baixo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou virar e vou trabalhar em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira. Chegamos no nosso último pontinho, olha, eu trago a minha linha beija para a direita, olha, tá vendo? E vou fechar o meu pontinho com a linha verde, certo? Então, a gente troca de linha, gente, você vê a cada 2 carreirinhas, olha, as 2 bege, voltei, comecei com a verde, trabalhei uma de ponto alto e uma de ponto baixo, tá vendo? Troquei a linha. 2 carreirinhas aqui, troca a linha, então, de 2 em 2. Olha, fechei com a linha verde, feito isso, eu vou virar. Vou subir com 3 correntinhas, mas aí, ó, já subo, olha, laçando, levando junto a linha bege. Olha, 1, 2, 3. Aí, eu deixo ela lá, né, a natural, e continuo trabalhando somente com a verde. Ponto sobre ponto, somente pontos altos. Cheguei aqui, gente, olha, no nosso último pontinho, certo? Eu fecho o ponto, faço uma correntinha e viro. Vou voltar, laço o primeiro pontinho e vou trabalhar ponto sobre ponto até o finalzinho da carreira, somente pontos baixos. Chegamos aqui, olha, no último pontinho, como eu falei para vocês, olha, eu fui com a carreira de pontos altos, voltei com a de ponto baixo, são 2 carreirinhas. Olha, eu trago essa pontinha pra cá. Então, eu trouxe a ponta da linha verde pra cá, olha. Eu venho com a linha natural e fecho, certo? Fechei, eu faço uma correntinha, viro, laço o primeiro pontinho com um ponto baixo, certo? Feito isso, eu vou trabalhar, olha, e a ponta da linha verde vai ficar. Eu vou trabalhar, gente, um ponto alto duplo. Agora, nós vamos trabalhar o ponto alto duplo, olha, passando por baixo do ponto alto duplo anterior. Olha, eu passo por baixo, laço a linha e trabalho o ponto alto duplo. Olha, trabalhei, certo? Volto na minha base, pulo o pontinho que está atrás dele, laço o próximo e vou trabalhar 4 pontos baixos. Trabalhei os 4 pontos baixos, novamente eu vou trabalhar o ponto alto duplo. Olha, eu levo, olha, lacei 2 vezes, venho aqui, passo por baixo do ponto, olha, de um lado para o outro, laço a minha linha e vou trabalhar o ponto alto duplo, olha, fechei ele. No que eu trabalho ele, eu volto lá na minha base, pulo um que fica atrás desse e novamente vou trabalhar 4 pontos baixos. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira fazendo a mesma sequência de repetições. Cheguei no último ponto baixo, olha, eu faço uma correntinha,
certo? Olha aqui, gente, tá vendo? Então, agora aqui é tudo igualzinho as carreirinhas. Faço uma correntinha, viro, laço o primeiro pontinho e vou sobrepor ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Lembrando que todas as carreirinhas têm 33 pontos. Cheguei no meu último pontinho, olha, novamente eu trago ele para a direita, olha, tá vendo? E fecho com a linha verde. Fechei com a linha verde, eu viro, certo? E vou trabalhar 3 correntinhas, olha, já trabalho a linha clarinha junto, olha, tá vendo? Lacei a terceira, olha aqui, ó. Ela fica aqui, ela sobe, gente, junto, para depois não ter que estar puxando ela. Então, ela vem aqui, aí você deixa ela e vai continuar. E assim, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições por 24 vezes. Olha, você conta assim, olha, 1, 2, e a gente vai trabalhar essa sequência de repetições por 24 vezes. Depois que a gente fazer, olha, essa sequência de repetições, você vai contar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até dar 24, tá? Vai finalizar com 2 carreirinhas da cor clara, que a gente iniciou com 2 e vai finalizar com as 2 clarinhas. Chegou aqui, olha, no seu último pontinho, na hora de fechar o seu último ponto baixo, você vai fechar com as 2 linhas, olha. Certo? Fechou com as 2 linhas, você vem aqui e vai cortar a linha clarinha. E vai deixar somente a linha verde, tá? Aí, você corta essa pontinha aqui, certo? Aí, você vem aqui e puxa ela. Tá vendo? Aí, essa pontinha aqui, você vai esconder entre os pontos. Aí, a gente esconde, olha, a ponta da linha, faz uma correntinha, certo? Vai virar. Agora, gente, nós vamos trabalhar, olha, vou laçar o primeiro pontinho e vou trabalhar um ponto baixo. Agora, a gente vai até o finalzinho da carreira trabalhando ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Cheguei no meu último pontinho, olha, a gente vai trabalhando ponto sobre ponto. Aqui é a largura do nosso trabalho, tá, gente? Vou fazer 2 correntinhas. Vou virar e laçar o mesmo pontinho, olha, na lateral, certo? Olha, um ponto baixo. Vou na próxima carreirinha, um ponto baixo, certo? Agora, chegamos aqui, olha, nós temos uma carreirinha de ponto baixo, né? E uma de ponto alto. Então, a gente vem aqui, vai laçar o pontinho, olha, a carreira do ponto baixo. Depois, a gente laça a cabecinha do ponto baixo, olha, e o meio do ponto. Então, nessa parte verdinha aqui, olha, nós temos 3 pontinhos baixos. E na parte do natural, nós laçamos a primeira carreirinha, um ponto baixo, laça a segunda, certo? Um ponto baixo. Chegamos na parte verde. Então, aqui nós temos uma carreira de pontos baixos. Verde, a gente laça um ponto baixo. Na cabecinha do ponto alto, um ponto baixo, certo? E o meio do ponto. Então, você vê, ó, na listrinha clarinha, nós temos 2 pontos baixos. Na listrinha verde, nós temos 3 pontinhos. Então, assim, a gente vai fazer até o finalzinho do comprimento do nosso trabalho. Então, olha aqui, gente, no comprimento do trabalho, lembra, na parte clarinha, 2 pontos baixos. Na parte verde, 3 pontinhos. Na clarinha, 2. Na parte verde, 3. Olha, 1, 2, 3. No finalzinho, olha, 2 pontos baixos. Trabalhamos o último ponto baixo, eu venho e faço 2 correntinhas. Vou vir nesse mesmo espacinho aqui, olha, onde eu prendi o meu último ponto baixo, e vou sobrepor um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar agora ponto sobre ponto. Lembrando que aqui a gente tem 33 pontos baixos, tanto faz de um lado como do outro, tá, gente? Olha aqui. Agora, vamos até o finalzinho, ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente faz 2 correntinhas. Então, nos 4 cantinhos, a gente trabalha a mesma forma, tá? Trabalhamos o último ponto baixo, 2 correntinhas, vira e vem, olha. Certo? Lembrando que nessa parte bege, a gente trabalha 2 pontos baixos.
Trabalhamos, olha, 1, 2. Agora, a gente vem aqui na parte verde. Lembrando que são 3 pontos baixos, olha. 1, certo? Aí, você vem, aqui você laçou o meio do corpo. Aí, você vem na cabecinha, olha. Aqui, nós laçamos o meio do ponto. Aqui, você vem na cabecinha do ponto, certo? E aqui, você vem na carreirinha de ponto baixo. Certo? Então, a mesma coisa que a gente fez do outro lado no comprimento, a gente vai fazer desse lado. Ó, 2 pontos, 1, 2. Aqui a gente trabalha, olha, 1, 2, 3. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira. Então, olha aqui, olha, chegamos no nosso último pontinho, faz um ponto baixo, 2 correntinhas, vem aqui no nosso primeiro pontinho inicial, e emenda com ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha, corta uma pontinha e puxa. Olha, tá vendo? Então, vai ficar assim, gente, olha. Todo o contorno com verde, né? Olha, na largura e no comprimento. Agora, a gente vai trabalhar novamente com a linha natural. Agora, em nenhum dos pontinhos de base, no comprimento, eu venho aqui e vou prender a minha linha clarinha, tá, gente? E vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar em cima das 2 correntinhas do canto. Então, eu prendi a minha linha, olha, trabalhei um ponto baixo e vim trabalhando, olha, em cima de cada pontinho de base, um ponto baixo. Cheguei nas 2 correntinhas do cantinho, olha, eu laço uma argolinha da correntinha, trabalho um ponto baixo, volto na mesma argolinha, um ponto baixo. Então, nós temos 2 pontos baixos no mesmo espacinho de base. Trabalho 2 correntinhas, certo? Venho na outra correntinha que está ao lado e vou sobrepor 2 pontos baixos, olha, na mesma argolinha de base. 1, 2. Então, no cantinho, a gente tinha 2 correntinhas, lacei uma, trabalhei 2 pontos baixos, 2 correntinhas, vim na outra correntinha do lado e trabalhei 2 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, somente pontos baixos, até chegar no próximo cantinho de base. Cheguei no outro cantinho, olha, nós temos 2 correntinhas. Eu laço uma, trabalho um ponto baixo, volto na mesma argolinha, um ponto baixo. Então, temos 2 pontinhos no mesmo pontinho de base, 2 correntinhas, viro, laço a outra que está ao lado e vou sobrepor 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Feito isso, eu vou trabalhar agora ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Nos cantinhos, 2 pontos no mesmo pontinho de base, 2 correntinhas. Do outro lado, laça a correntinha, 2 pontinhos no mesmo pontinho de base, ponto sobre ponto. Então, nos cantinhos, a mesma sequência, e a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei no meu último pontinho, então, a gente veio fazendo todo o contorno, olha. Cheguei no meu último pontinho, eu vou aqui no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha e vou cortar a pontinha. E essa pontinha a gente esconde no avesso entre os pontos. Agora, novamente, a gente vai vir com a linha verde. Agora, eu vou vir aqui, olha, gente, no meu último ponto baixo, certo? E vou contar aqui, olha, do último pra cá. 1, 2, certo? 3. Eu vou vir aqui e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Olha, já vem escondendo a pontinha. Então, eu trabalho 1, 2, certo? Vou pular 2 pontinhos, vou laçar, olha, você vê que a gente laça o último pontinho antes do cantinho. Nesse pontinho, eu vou sobrepor um ponto baixo. Nós temos 2 correntinhas no cantinho. Eu laço uma, certo? Trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, certo? Laço a outra correntinha que está ao lado. Lacei e trabalhei um ponto baixo. Venho no primeiro pontinho que está depois da correntinha do canto e prendo um ponto baixo.
Então, você vê que no cantinho, olha, eu lacei o último pontinho, um ponto baixo, lacei, aqui no canto nós temos duas correntinhas, lacei uma, um ponto baixo, duas correntinhas, lacei a outra, um ponto baixo, e lacei o primeiro pontinho depois do canto, um ponto baixo. Então, nós temos dois pontos baixos junto, duas correntinhas e dois pontinhos baixos. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas, uma, duas, vou pular dois pontinhos de base, olha, um, dois, vou laçar o próximo, um ponto baixo. Vou trabalhar duas correntinhas, uma, duas, vou pular dois pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. Assim, eu vou até o finalzinho da carreira agora, viu, gente? Olha, um ponto baixo, duas correntinhas, pula dois de base, um ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois de base, um ponto baixo. E assim a gente vai até o finalzinho. Chegamos no próximo cantinho, olha, gente, duas correntinhas. Conto um, dois, laço o próximo pontinho, que é o último, olha, antes de chegar nas duas correntinhas. Trabalho um ponto baixo, laço a primeira correntinha do canto e trabalho um ponto baixo. Então, a gente fica com dois pontos baixos, um do lado do outro, olha. Duas correntinhas, laço a outra correntinha que está ao lado, trabalho um ponto baixo. E já venho no próximo pontinho baixo que está ao lado e trabalho um ponto baixo. Então, na largura nossa aqui, gente, olha, na largura do nosso tapete, a gente vai ter um total, depois do cantinho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 argolinhas, tá? E no cantinho, não se esquecendo que a gente trabalha, olha, no último pontinho, laça a correntinha, então temos dois pontos baixos juntos. Duas correntinhas e do outro lado a mesma coisa. Feito isso, agora você vai trabalhar o comprimento do seu trabalho, certo? Duas correntinhas, pula dois de base, um ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois de base, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno do tapete, viu, gente? Lembrando, dos cantinhos, 4 cantinhos são iguais. Então, vamos fazer todo o contorno agora, com a mesma sequência de repetições. Chegamos na nossa última argolinha, eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, laço e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar essa pontinha. E essa pontinha a gente esconde entre o avesso. Então, gente, no comprimento, olha, sem contar do cantinho, nós vamos ter um total de 41 argolinhas no comprimento. E na largura, 12 argolinhas. Então, 41 dos dois lados e 12 dos dois lados. 41 no comprimento e 12 na largura. Agora, a gente novamente vai vir trabalhando com a nossa linha natural. Em uma das argolinhas de base do comprimento, nós vamos laçar e prender a nossa linha natural, certo, gente? Vamos subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 2 pontos altos. Olha, 1, 2. Então, dentro de cada argolinha, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Vou na próxima argolinha, olha, sem espaço de correntinhas, e vou sobrepor 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3. Vou na próxima argolinha, trabalho 3 pontos altos. Então, assim, a gente vai fazer essa mesma sequência de repetições até chegar no cantinho do nosso trabalho. Dentro de cada argolinha, 3 pontos altos, sem espaço de correntinha, certo, gente? Olha, vou na próxima argolinha, é a mesma coisa. E assim a gente vai fazer a sequência de repetições até o canto. Então, olha aqui, tá vendo? A gente veio trabalhando 3 pontos altos dentro de cada argolinha de base. Chegamos no cantinho, olha, nós temos 2 pontos baixos. Eu vou sobrepor ponto sobre ponto, olha. Vou no próximo, um ponto alto, certo? Cheguei em cima das 2 correntinhas do cantinho, eu laço uma e trabalho um ponto alto, certo? Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3, certo? Vem aqui do outro lado, laça a correntinha que está ao lado e vou sobrepor um ponto alto, certo? Agora, aqui a gente tem 2 pontos baixos, vou trabalhar ponto sobre ponto, olha, 1, vou no próximo pontinho, 2,
certo? Cheguei na argolinha, agora nas argolinhas, dentro de cada argolinha é 3 pontos altos, olha. Então, aqui no cantinho, temos 2 pontos baixos, ponto sobre ponto. Lacei uma correntinha, um ponto alto. 3 correntinhas, lacei a outra correntinha que está ao lado, um ponto alto. Ponto sobre ponto. E agora, dentro de cada argolinha, novamente, vamos trabalhar 3 pontos altos dentro de cada argolinha, até chegar no próximo cantinho. Então, a gente veio trabalhando, olha, gente, 3 pontos altos dentro de cada argolinha de base. Chegamos no cantinho, olha, temos 2 pontinhos baixos, ponto sobre ponto, certo? Trabalhamos ponto sobre ponto, temos 2 correntinhas. Eu laço uma e trabalho um ponto baixo, um ponto alto, desculpa. Faço 3 correntinhas, laço a correntinha que está ao lado e trabalho um ponto alto, certo? Vem em cima dos 2 pontinhos que tá ao lado e trabalho ponto sobre ponto. 1, 2, certo? Então, os 4 cantinhos, você vai fazer essa sequência de repetições. E na lateral e no comprimento e na largura, você vai trabalhar 3 pontinhos dentro de cada argolinha. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então... Cheguei no último pontinho, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, certo? Faço uma correntinha e corto. Agora, a gente vai vir trabalhando com a linha verde novamente. Agora, em um dos pontinhos de base, gente, no comprimento, eu venho aqui, olha, eu vou prender a minha linha verde e vou trabalhar, olha. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha. Ponto sobre ponto, somente pontos baixos, até chegar no cantinho do nosso trabalho, certo? Então, eu prendi a minha linha no comprimento, trabalhei um ponto baixo, agora eu vou sobrepor. Ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Cheguei no meu último pontinho, olha, eu vou trabalhar 3 correntinhas e venho no pontinho, olha, pulo as 2 correntinhas de base e venho do outro lado. Então, nos 4 cantinhos, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei no cantinho, olha, eu laço o último ponto baixo, 3 correntinhas, pulo as 2 de base e já venho no próximo pontinho que está do outro lado e trabalho já um ponto baixo. Vou continuar trabalhando ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha é fácil. Você trabalha somente pontos baixos e nos cantos, 4 cantinhos, você faz o último, trabalha 3 correntinhas, pula as 2 de base e já vem do outro lado trabalhando ponto baixo. E assim, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial, olha, e fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e corta. Agora, nós vamos trabalhar os quadradinhos que vem emendando ao lado. Olha aqui, esses quadradinhos agora que a gente vai trabalhar, tá, gente? Então, vamos lá. Para fazer os quadradinhos, eu vou trabalhar um cordão de 6 correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou voltar lá no meu pequeno círculo, vou sobrepor 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, temos 2, 3. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, certo? 3. Trabalhei 3 pontos altos, 3 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, novamente eu trabalho 3 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, 3 correntinhas, novamente volto no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. Trabalhamos as 3 correntinhas, eu venho aqui, olha, no meu pontinho inicial, que as 3 correntinhas, conto 1, 2, laço a terceira e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha e cortar a pontinha. Nós vamos trabalhar, gente, 36 quadradinhos como esse, tá? Depois a gente vem agora,
Depois você trabalhar os 36, olha aqui, olha. Você trabalha 36, aí a gente vai vir com a linha verde, nós já vamos trabalhando o verde e emendando na nossa base, os quadradinhos na base, tá bom? Então, vamos lá. Agora, gente, olha, eu venho em cima de um dos espacinhos de 3 correntinhas, venho aqui, vou laçar a minha linha, certo? Vou subir com 3 correntinhas, olha, eu já vou escondendo a pontinha. 2, certo? Olha, 3, certo? Feito isso, eu volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3. Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Olha, 2 correntinhas. Vou no próximo espacinho de base. A partir do segundo pontinho leque, olha, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. A partir desse pontinho, a gente vai vir emendando. Aí, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, olha, no meu cantinho e já vou começar a emendar. Tá vendo? Olha, eu vou vir aqui, faço uma correntinha, vou lá, tá vendo? Eu tenho 2 correntinhas da cor clara e 2 do verde. Eu vou juntar as 2 juntas, olha, fiz uma correntinha, vou lá, prendo com um ponto baixo, certo? Faço uma correntinha, olha aqui. E vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2, volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor, certo? 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, gente, nós vamos emendar. Para não ter corte na nossa linha, nós vamos emendar todos os quadradinhos de uma só vez, certo? Em uma só linha, para não estar cortando. Como eu vou fazer? Eu trabalhei esses 3 pontinhos aqui, você vê que eu trabalhei um lado completinho. Vim aqui no cantinho, olha, 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, voltei no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. 2 correntinhas, fui no próximo espacinho de base, 3 pontos altos. Como eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, certo? Trabalhei as 2 correntinhas, eu vou pegar o meu próximo quadradinho, olha, e vem aqui, olha, em um dos espacinhos de base, e vou prender nele 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Aqui, aonde eu vou trabalhar? Aqui, ó, tá vendo? Aqui temos 2 correntinhas. Então, eu trabalhei 3 pontos altos. Sem correntinhas, eu vou lá nas 2 correntinhas de base e vou sobrepor, olha, um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, olha, tá vendo como fica? Eu volto, vou no próximo espacinho de base e vou sobrepor mais 3 pontos altos. Trabalhei meus 3 pontos baixos, eu faço uma correntinha. E vou lá no meu cantinho novamente, olha, e vou sobrepor um ponto baixo. Olha. Trabalhei o ponto baixo, eu faço uma correntinha, volto na mesma argolinha de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Olha, 1, 2, olha, 3, certo? Olha aqui. Então, tá vendo? Olha, o primeiro nós trabalhamos um lado, certo? 3 pontos altos, uma correntinha, fui lá no cantinho, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo lá, eu fiz uma correntinha, voltei no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. 2 correntinhas, vim no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntinhas, vim no quadradinho ao lado, trabalhei 3 pontos baixos, 3 pontos altos. Olha, no lugar das 2 correntinhas, eu fui lá e prendi um ponto baixo, aonde eu tinha trabalhado 2 correntinhas.
voltei no próximo espacinho, 3 pontos altos, uma correntinha. Fui lá no mesmo cantinho, olha, um ponto baixo, uma correntinha. Voltei no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Aqui no lugar das duas correntinhas, eu vou vir aqui na minha base, olha, e vou contar, olha, depois do cantinho. 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, eu vou lá e vou prender um ponto baixo. Prendi um ponto baixo, certo? Sem espaço de correntinhas, eu vou em cima do próximo espacinho de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu faço uma correntinha, volto lá na minha base novamente, olha, e conto 1, 2, 3, 4, no quinto pontinho, um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, você faz uma correntinha, certo? Volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu faço duas correntinhas, venho no próximo espacinho de base, olha, e trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui, gente, a gente tá emendando eles direto, tá? Mas se você quiser, você pode emendar de um a um, só que aí você tem que ficar cortando a linha e aqui não precisa. Olha, tá vendo como vai ficando? Trabalhei os 3 pontos altos aqui, eu faço duas correntinhas. Uma, duas, certo? Trabalhei as duas correntinhas, eu venho com o próximo quadradinho. Olha, duas correntinhas, eu venho com o próximo quadradinho. Vou no próximo, aqui, olha, em cima das 3 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3. Certo? E trabalho, vem aqui, olha, trabalhei os 3 pontos altos aqui, tá vendo? Olha, 3 pontos altos, duas correntinhas, vim no próximo quadradinho. 3 pontos altos. Aqui, gente, eu vou lá, sem espaço de correntinhas, vem em cima dessas duas correntinhas aqui e trabalho um ponto baixo. Olha, vou lá e trabalho um ponto baixo. Olha, trabalhei meu ponto baixo lá, eu volto nesse quadradinho que a gente tá trabalhando e vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu faço uma correntinha, certo? Agora, eu venho aqui na minha base, tá vendo? No pontinho, tem o pontinho que eu prendi, o último quadradinho. Eu vou no pontinho que está ao lado dele, olha. Não juntos, no pontinho que está ao lado. E vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, faço uma correntinha e volto novamente aqui, olha, e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu venho aqui, olha, volto na base novamente, conto 1, 2, 3, 4, 5, laço quinto, com um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo lá, eu volto novamente no próximo espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, uma correntinha, volto lá na minha base novamente, olha, conto 1, 2, 3, 4, no quinto pontinho, eu trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, faço uma correntinha, volto nesse mesmo espacinho de base e vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu faço duas correntinhas, olha, venho aqui no próximo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí, eu faço duas correntinhas e vou no próximo quadradinho que a gente vai trabalhar. Tá vendo, gente? Olha aqui, ó. Tá vendo? Vai ficando um ladinho, depois que a gente emendar todos que a gente vem preenchendo aqui. Então, trabalhamos os 3 pontos altos, duas correntinhas. Agora, a gente vem no próximo quadradinho, olha aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu venho aqui nesse espacinho aqui e já trabalho 3 pontos altos. Então, olha aqui, olha, 3 pontos altos, duas correntinhas, vim no quadradinho ao lado, 3 pontos altos. Depois que eu trabalho os 3 pontos altos, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Olha. Vou lá, trabalho um ponto baixo.
Olha aqui. Trabalhei o ponto baixo lá, eu vou no próximo espacinho aqui, vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos aqui, olha, eu faço uma correntinha e volto lá na minha base. Tá vendo? O quadradinho anterior prendi no pontinho. Eu vou prender agora no pontinho que está ao lado dele, tá, gente? Olha, uma correntinha, vim aqui, olha, no pontinho que está ao lado. Olha, eu prendi neste, esse próximo quadradinho a gente sempre prende no que está ao lado. Um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. Então, olha lá, tá vendo? Prendemos o ponto baixo, voltamos aqui, 3 pontos altos. Agora, eu vou voltar novamente na minha base, certo? Depois dos 3 pontos altos. Volto lá e conto, olha, 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, eu prendo um ponto baixo. Prendi meu ponto baixo, eu volto no próximo espacinho e 3 pontos altos. Então, olha aqui, trabalhei os 3 pontos altos, faço uma correntinha, volto lá na minha base novamente, olha, e conto 1, 2, 3, 4, no quinto pontinho, um ponto baixo. Feito isso, certo? Eu volto no mesmo, faço uma correntinha, e volto no mesmo espacinho de base, vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, 2 correntinhas, olha, eu vou no próximo espacinho e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Trabalhei os 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas, né? E vou no próximo quadradinho, olha, tá vendo, gente? Olha aqui. Tá? Trabalho 2 correntinhas, vou no próximo quadradinho e já trabalho nesse espacinho aqui 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, vou naquelas 2 correntinhas lá e vou sobrepor, olha, sem espaço de correntinhas, um ponto baixo. Olha, vou lá e trabalho um ponto baixo. Você tá vendo por que a gente não trabalha as 2 correntinhas aqui? Porque no lugar das 2 correntinhas, a gente vai lá e prende o ponto baixo. Então, já dá o espaço das 2 correntinhas nesse espacinho aqui, olha. Aí, eu volto e trabalho no próximo espacinho 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, uma correntinha, volto lá na base, olha, no pontinho que está ao lado do que eu prendi, olha, no próximo pontinho, um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu vou lá na minha base e conto, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E trabalho um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, volto nesse espacinho aqui, vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu faço uma correntinha, certo? Olha aqui, gente, dá certinho, olha, tá vendo? Olha, olha, 1, 2, 3, 4, chegamos no cantinho, olha. Aí, você vai laçar as 2 argolinhas juntas, olha. Leva a agulha e prendo com um ponto baixo lá no cantinho. Trabalhei o ponto baixo, faço uma correntinha, olha, volto nesse espacinho de base, 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, 2 correntinhas, vou no próximo espacinho, 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, 2 correntinhas, agora eu venho com o próximo quadradinho. Olha, tá vendo aqui? Aí, a gente vem aqui. Volta nesse espacinho de base, vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, olha, eu vou lá naquelas 2 correntinhas do meu quadradinho ao lado e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, volto no próximo espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, uma correntinha, olha, vou lá no mesmo espacinho do cantinho, olha, tá vendo? E vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu faço uma correntinha e volto no mesmo espacinho de base com 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, 2 correntinhas, vou na próxima argolinha, 3 pontos altos. Esse quadradinho do canto, gente, a gente emenda na nossa base apenas um cantinho, olha, eu emendei esse ladinho, tá vendo aqui, olha, com essa reta aqui. Emendei só um cantinho lá.
Você emendou um cantinho, você vem já concluindo esse ladinho aqui. Feito isso, você vem, trabalha 2 correntinhas e já vai trabalhar no próximo quadradinho, entendeu? Então, olha aqui, olha, os quadradinhos do canto, você tem que lembrar que é apenas um cantinho lá. Feito isso, você trabalha as 2 correntinhas e já vem no próximo quadradinho, trabalhando 3 pontos altos. 3 pontos altos, certo? Aí, eu vou lá nesse quadradinho que está ao lado, olha. Nas 2 correntinhas, eu trabalho um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, vou no próximo espacinho, 3 pontos altos. Trabalhamos um ponto baixo, voltamos aqui, 3 pontos altos, uma correntinha, olha, vou lá no cantinho novamente, tá vendo? Então, cada cantinho, olha, tem emenda desse quadradinho, que fica antes de chegar no canto, vem aqui um ponto baixo. O do cantinho vem no mesmo espacinho um ponto baixo. E o que vai virar para fazer o outro lado, vai lá no mesmo espacinho, olha. E trabalha um ponto baixo, olha, tá vendo? Trabalhamos o ponto baixo lá. Eu faço uma correntinha e vou voltar nesse mesmo espacinho de base com 3 pontos altos. Trabalhamos os 3 pontos altos, uma correntinha, eu volto lá na minha base, olha, e conto a partir do cantinho. 1, 2, 3, 4, laço quinto. E trabalho um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu volto no mesmo quadradinho que eu estou trabalhando no próximo espacinho e vou sobrepor 3 pontos altos. Uma correntinha, olha, 3 pontos altos, uma correntinha, voltamos na nossa base. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Trabalha um ponto baixo lá, faz uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, vem no próximo espacinho e vamos trabalhar 3 pontos altos. 2, 3. E assim, gente, nós vamos emendar todos os quadradinhos, tá vendo? Olha, com essa mesma sequência de repetições. E nós vamos parar o nosso trabalhinho por aqui. E no próximo vídeo, a gente já volta com todos os quadradinhos emendados para dar continuação nos acabamentos da próxima carreira que finaliza os quadradinhos em cima e o nosso bico. Está pronta a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Olha aqui, eu vou mostrar a peça pronta aqui, para vocês verem até onde a gente trabalhou. Tá vendo? Emendado direto. Mas se você preferir, como eu falei, você pode emendar de um a um. Só que dessa forma aqui que a gente emenda, não dá corte na linha. Não fica um monte de ponta para você esconder, tá? Olha, e aqui também no comprimento, você vai emendar do mesmo jeitinho, olha. Prende um pontinho, pula 4, laça no quinto, pula 4, laça no quinto, sobe. Depois que você desce aqui, prende no próximo pontinho que tá ao lado, não juntos, tá, gente? Você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Na próxima aula, a gente já volta com todos eles emendados, finalizando. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.